Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa história de Paulo, né? Então vocês prestem bastante atenção. Por que será que eu falei Paulo? Porque muitas pessoas, depois que o Saulo se converteu, aí passaram a chamar ele de Paulo, tá bom? Então hoje nós vamos ver mais uma parte da vida dele, da história da vida dele, né? Mas antes, né, Antes eu quero perguntar para vocês. Quem é que já fez viagens? Você já fez viagens? Você viajou de quê? De avião? Sim. Já viajou de avião? Eu escutei alguém assim falando que é uma delícia viajar de avião. E é mesmo. Muitas pessoas falam que é muito gostoso. Eu já andei de avião. É muito bom, hein? É muito bom viajar de avião. E de barco ou navio, você já viajou? Olha o meu barco, ó. Você já viajou? Já? Não? Mas quem sabe um dia você pode, né? Você pode fazer uma viagem de navio, de barco, né? E de cavalo, você já viajou? Já? Naquela época, na época de Paulo, viajava-se muito, sabe de quê? De cavalo, de navio, né? Pegava barquinho, quando era uma cidade mais próxima da outra, pegava um barquinho, entrava nele e viajava, vários dias viajando. Na época de Paulo era assim. Vocês se lembram que Paulo, ele viajou a cavalo, né? Pegou o cavalo dele e viajou para uma cidade, né, de Damasco para poder pegar os cristãos. Ele não gostava de nenhum cristão e ele prendia todo mundo, pegava até carta de autorização para poder prender os cristãos. Mas a gente sabe, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente sabe que ele estava indo, né, para Damasco para prender os cristãos e uma luz forte apareceu para ele e ele, né, perguntou: quem é o Senhor? Aí aquela voz, né, diante daquela luz forte assim na presença de Saulo, aí falou assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque se ele estava perseguindo os cristãos, aquelas pessoas que gostavam de Jesus, então é a mesma coisa de estar perseguindo a Jesus, não é mesmo? E aí a gente sabe também que nós já vimos na nossa história passada, né, que ele ficou cego. E nós sabemos que ele chegou na casa do Judas e se encontrou lá com Ananias. E o Ananias pôde ajudar ele. E aí orou e ele tornou a ver, né? E o Ananias foi um amigão dele, ajudou ele falando com os discípulos que podia acreditar nele sim, né? Que ele era um homem agora de Deus, ele era um servo de Deus, que podiam acreditar nele. E o Saulo, quanto mais ele lia a palavra de Deus, mais ele ficava sábio, mais ele aprendia as coisas. E ele sempre falava do que aconteceu na vida dele. Olha aqui, crianças, ele contando para as pessoas, né? E as pessoas ouviam e outras acreditavam, outras não. E aí tinha aquelas que queriam matar ele. E vocês se lembram na nossa aula passada que eu falei para vocês que ele precisou até fugir. E ele fugiu dentro de um cesto. Se você falou cesto, você acertou. Olha aqui, ó. Ele teve que fugir. Os amigos dele colocou ele dentro de um cesto e
colocou assim no muro, assim, foi descendo, descendo, e aí, ó, ele foi embora para outra cidade. Quando chegou lá em outra cidade, ele começou a falar de tudo o que tinha acontecido na vida dele, começou a falar de Jesus novamente. Ele não cansava de falar de Jesus, ele sempre falava. Todos os lugares que ele estava, todos os lugares que ele viajava, ele começou a viajar muito, muito, né? Naquela época não tinha avião ainda, mas com certeza a cavalo, a navio e até a pé. Ele viajava bastante também. Então, crianças, eu quero falar para vocês hoje que a nossa história se encontra lá em Atos. Você vai acompanhar a de hoje, tá? Até agora eu estava fazendo assim você lembrar daquilo que nós aprendemos nas outras aulas. Mas hoje a nossa história está lá em Atos capítulo 13, tá? Do versículo 1 até o 12. Sabe o que aconteceu hoje? Vocês se lembram que eu falei assim, olha, e aí Saulo começou a viajar e quando ele chegou numa cidade lá, né, diferente também de tudo aquilo que ele, né, estava acostumado a fazer, ele começou também a falar de Jesus. E ele falava de Jesus para todas as pessoas. Aí, quando ele chegou lá na cidade de Antioquia, aí no versículo 1 fala, ó, que ele chegou na cidade de Antioquia, aí aconteceu uma coisa. O Espírito Santo falou lá no coração daqueles homens que estavam reunidos ali na sinagoga, falou assim, olha, vamos separar 2 homens para poder viajar e falar do meu amor, da salvação para todas as pessoas. Muitas pessoas precisam saber da salvação, que é Jesus. E aí, eles oraram e colocaram a mão sobre a cabeça de Saulo e de um homem chamado Barnabé. Barnabé. Saulo e Barnabé foram companheiros de viagem. Eles começaram a viajar para todo lado que iam, eles falavam de Jesus. Você, todo lado que você vai, você fala de Jesus? Ou você nem lembra disso? E tem que falar, né? Se você tem a oportunidade de falar de Jesus, você fala. Não pode fechar a sua boquinha, você tem que sempre falar do amor de Jesus para as pessoas. Falar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, que um dia Ele veio nessa terra, Ele nasceu, morreu e ressuscitou. Você tem que falar. E o Paulo, ele falava de Jesus para as pessoas. Também, quando ele chegou, ele viajou e chegou numa cidade chamada Pafos. Quando ele chegou nessa cidade, ele achou uma coisa estranha. Lá nessa cidade chamada Pafos, tinha um homem chamado Elimas. E esse Elimas era um homem enganador. Ele tinha o coração bem sujo, porque ele enganava as pessoas. Ele não queria nem saber de coisas certas, as coisas de Deus. Ele queria sempre enganar as pessoas. E o Elimas trabalhava para um homem muito importante chamado Sérgio. Vocês podem ver aí, Sérgio Paulo, o nome desse homem. Então, aí quando ele trabalhava para esse homem, ele sempre enganava, sempre com mágicas, com palavras enganadoras. Ele sempre fazia algo que era feio diante de Deus. Enganar as pessoas é feio, não é? Não podemos enganar as pessoas, não é mesmo? Então, o Elimas,
que Paulo encontrou lá na cidade de Pafos, ele enganava as pessoas. E aí, Paulo observou aquele homem, o Elimas, e aí falou assim, olha bem o que Paulo falou para ele, ó. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Olha o que ele disse. Nossa, o Paulo era corajoso, né? Ele nem conhecia o homem, ele ouviu falar lá do Elimas, o que ele fazia, e logo ele já chegou e falou com aquele homem, você está enganando as pessoas, você é filho do diabo. Olha, que palavra dura, né, que Paulo falou para ele. Mas o Elimas, olha a cara do Elimas. O Elimas ficou assim, ouvindo o que Paulo estava falando para ele, e ficou assim pensando, e aí Paulo continuou a falar. Sabe o que o Paulo falou, crianças? Falou assim, olha, porque você está enganando as pessoas, você ficará cego. Olha, e ele ficou cego. Quando ele abriu o olho assim, ele não conseguia ver nada. Nada, nada. As pessoas tiveram que ajudar ele a sair dali e ir para os lugares onde ele queria estar, né? Onde ele queria ficar. Porque ele enganou e aí o Espírito Santo de Deus fez com que ele ficasse cego. Paulo falou que ia ficar cego e ficou. É muito feio a gente enganar as pessoas. Suja o nosso coração, não é mesmo? Engano é a mesma coisa que você está mentindo para as pessoas. E isso suja o nosso coração e faz separação entre nós e Deus, né? Não podemos enganar nem mentir para as pessoas. Mas aquele homem, sabe, quando ele ficou sabendo que Paulo ia conversar com o Sérgio, que era o homem para quem ele trabalhava, que o Elimas trabalhava, até quando Paulo ia conversar com o Sérgio e conversar com outras pessoas, o Elimas, ele sempre interrompia, né? Sempre queria falar ao contrário do que Paulo falava. E isso está errado, né? Ele queria dizer que Paulo estava errado, que o caminho certo é o caminho que ele seguia. Isso não, né, crianças? Isso não. Mas nós vemos aqui no nosso texto que ele ficou cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Ele ficou cego. E aí, aquele homem que ouviu e viu o que Paulo fez, o Sérgio, ele acreditou nas palavras de Paulo. Ele acreditou nas palavras de Paulo. E ele aceitou Jesus no coração dele, ele mudou a vida dele. E Paulo ficou tão feliz porque só dele ter conseguido falar de Jesus, das coisas maravilhosas que Jesus fez para algumas pessoas, ele já ficava feliz. E aí, Paulo, dali da cidade de Pafos, ele foi para uma outra cidade. Será qual é a outra cidade que o Paulo foi, hein? E ele estava sempre acompanhado de Barnabé, tá? Do amigo dele, Barnabé. E será para qual cidade que ele foi? Você quer saber o que aconteceu na outra cidade que ele chegou? Então você vai saber na nossa próxima história, tá bom? Fique atentos, hein? Nas histórias de Paulo. São muito lindas e ensina pra gente muita coisa legal, tá?
Hoje nós aprendemos que nós podemos confiar no Senhor. Na hora que a gente está viajando, Ele sempre tem uma pessoa por perto ali para a gente poder estar falando de Jesus, e aprendemos também que nós não devemos enganar as pessoas. Tá bom, criança? Que Deus abençoe muito você e que você possa ter aprendido com essa lição de hoje. Quero orar por você, tá bom? Vamos orar? Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar falando do teu amor para muitas crianças. Ajude cada criança também a falar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Tchau. Um beijo. Hoje eu não errei. Ai, que legal! Mudou o nome para Paulo. Mudou não, assim, sempre as pessoas chamavam ele de... Não. Sempre as pessoas chamavam ele de... Não. Mudou não, assim, sempre as pessoas chamavam ele de... Aí ele viajava a cavalo para prender os cristãos. Para prender os cristãos. Para prender os cristãos. É. E ele foi parar lá na casa do Ananias, e o Ananias pôde, na casa do Judas, ele foi parar lá na casa do Judas, e o Judas Tudo bem?